Na aula anterior, vimos os conceitos de domesticação e estrangeirização de Venuti, juntamente com as estratégias ou técnicas de modulação e adaptação. Esta semana abordaremos a equivalência tradutora. Definição de equivalência segundo o dicionário da língua portuguesa. Substantivo feminino, característica ou condição de equivalente. Correspondência entre duas proposições que possuem o mesmo valor de verdade. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra também será. Ao longo dos anos e dos estudos da tradução, o conceito de equivalência tomou diversas formas e também causou muitas controvérsias dentro das teorias da tradução. De acordo com Rodrigues, as dicotomias do tipo tradução literal ou livre, fiel ou criativa, remontam à Roma Antiga, ganhando na metade do século XX términos mais científicos, tais como equivalência dinâmica ou formal, de acordo com a tipologia de Nida. O conceito de equivalência formal e dinâmica, cunhados por Eugênio e Nida, estão associados a duas formas tradutórias dissimilares, que são empregadas para alcançar diferentes níveis de literalidade entre o texto-fonte e o texto-alvo. Segundo Nida, a equivalência formal tem o foco da sua atenção voltado para a mensagem original, tanto em termos de forma quanto de conteúdo. O texto traduzido é constantemente comparado com o original, para determinar o seu grau de exatidão. Esse tipo de tradução permite que o leitor se identifique o máximo possível com o leitor do texto original e compreenda seus costumes e formas de pensar e maneiras de expressar. Muitas vezes, o texto traduzido precisa de algumas notas de rodapé para ser entendido. Na equivalência dinâmica, a cultura-alvo é crucial para a tradução. As alterações realizadas num texto se devem ao fato de que ele precisa se adaptar à cultura-alvo. A noção de equivalência na tradução é vista de maneiras diferentes pelas duas teorias. Nida afirma que uma maneira de definir uma tradução de equivalência dinâmica é descrevê-la como equivalente natural mais próximo da mensagem da língua-fonte. Assim, o tradutor se esforça para conseguir produzir no receptor a mesma resposta do leitor do texto-fonte. A equivalência dinâmica é baseada no princípio do efeito equivalente. O objetivo desse tipo de tradução não é igualar a mensagem traduzida à original, mas certificar-se de que a relação entre o receptor e a mensagem é a mesma relação que existia entre a mensagem do original e seu leitor. A tradução fundada na equivalência dinâmica busca naturalidade de expressão e tenta apresentar ao receptor formas de comportamento relevantes dentro do contexto da sua própria cultura. Deve-se evitar o uso de gírias ou coloquialismo em discursos formais. Da mesma forma, deve-se tomar o cuidado de reproduzir alguns elementos como sarcasmo, ironia, humor, para que o tom da mensagem possa refletir o ponto de vista do autor original. Seguindo o princípio da equivalência dinâmica, Nida defende que uma tradução deve se adaptar à cultura-alvo, para que o seu receptor possa entendê-la dentro do seu próprio contexto cultural. Aplica-se o conceito de lealdade. Com a equivalência formal, o que obtemos é uma estrangeirização da tradução. Com a equivalência dinâmica, obtemos a domesticação da tradução, que está relacionado com o que a gente viu na outra aula. A estratégia de equivalência consiste em substituir um segmento de um texto da língua de partida, LP, para outro segmento da língua de chegada, LC, que não traduz literalmente, mas que lhe é funcionalmente equivalente. Aqui vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem filho de peixe, peixinho é, de tal palo, tal astilla, entregou o país de mão beijada aos grupos terroristas.
entregó el país en bandeja de plata a los terroristas. O Caçador de Pipa, de Khaled Hussein, é um sucesso. El Cazador de Cometas, de Khaled Hussein, é um grande éxito. Espero que tenham gostado.